O Rei Leproso e Saladino, duas das mais formidáveis figuras da história das cruzadas e da história cristã de um lado e islâmica de outro. O primeiro, rei cruzado de Jerusalém desde os 13 anos e desde criança consumido pela lepra. O segundo, caudilho muçulmano que após uma impressionante carreira política e militar conquistou e unificou o Egito e a Síria. Estes dois homens se enfrentaram no campo aberto muitas vezes, mas o mais célebre desses encontros foi em novembro de 1177. Antes de nós tratarmos desse episódio tão importante, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês. O tema desse vídeo e algumas das palavras que serão ditas nele não agradam nada ao algoritmo do YouTube, então eu preciso de você. Curta, comente, compartilhe com seus amigos, isso vai ajudar a que o vídeo chegue em mais pessoas. Bom, Saladino, como todos os governantes maometanos das décadas anteriores a dele, mal podia esperar para retomar Jerusalém, que estava em mãos cristãs desde 1099. E em novembro de 1177, lhe pareceu que a chance finalmente chegara. Saladino sabia que a maior parte do exército cristão dos estados latinos estava no norte do reino, participando de uma incursão militar contra Alepo, contra a cidade de Alepo, liderada por Boemundo III, príncipe de Antioquia, e Filipe, conde do Flandres. O sul do reino cristão de Jerusalém, com a sua capital incluída, estava completamente desguarnecido. Era uma chance perfeita para os seguidores de Maomé varrerem definitivamente os cristãos da Terra Santa. E Saladino se apressou. Ele partiu imediatamente do Egito com um exército de 26 mil soldados. Em Jerusalém, o jovem rei leproso, Balduíno IV, de apenas 16 anos à altura, ele contava com apenas 500 cavaleiros, incluindo os templários e hospitalários, os cavaleiros das ordens militares. Balduíno não podia contar nem com o condestável do exército, aquele que seria o general das tropas do reino, Onofre de Toron, que estava naquela altura debilitado com uma grave doença. Mas nessa situação histórica quase desesperada, o jovem rei leproso foi heróico. Ele, sabendo que o inimigo se aproximava para uma grande invasão do reino, ele reuniu o que conseguiu de tropas e partiu com a relíquia da Vera Cruz diante do invasor, dando ordens de que em todo o reino fossem convocados todos os cristãos que conseguissem pegar em armas para defender Jerusalém. A sua marcha foi tão rápida que ele chegou antes de Saladino em Ascalon, cidade bem ao sul do reino, ali na fronteira com o Egito. A situação dos cristãos parecia tão numericamente desesperada que Saladino, quando chegou, ele viu aquele exército de Balduíno, vendo o contingente militar tão inferior, ele decidiu deixar em Ascalon, diante de Ascalon, apenas uma parte das suas tropas para vencer o exército de Balduíno e marchar ele próprio com o grosso do seu exército diretamente contra a Judéia, talvez até mesmo contra Jerusalém, que estava sem defesa. E conforme escreveu o cronista Guilherme de Tiro, o pavor se alastrou por todo o reino cristão. Julgava-se que a resistência era impossível. Na cidade de Jerusalém, o pânico reinava, porque sabia-se que Saladino estava vindo. E Saladino não duvidou do triunfo. Ele julgou que, assim que ele partiu de Ascalon, ele pensou que o pequeno exército de Balduíno foi aniquilado pelas tropas que ele deixou lá e que, por isso, o seu exército, ao entrar no reino de Jerusalém, podia se difundir, podia se dispersar pelos campos e pelas aldeias para pilhar à vontade. E foi isso que aconteceu. Nenhum exército cristão apareceu, não havia quem defendesse o país, então os maometanos, confiantes, se separaram. Incontáveis bandos para todos os lados para pilhar. No entanto, em 25 de novembro de 1177, o confiante Saladino viu surgir atrás de si, vindo do oeste, o exército cristão que ele pensava, que ele julgava ter destruído em Ascalon. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: o Balduíno, vendo que a maior parte, que o grosso do exército de Saladino havia partido para o norte, e compreendendo qual era a intenção de Saladino, que era tomar Jerusalém, ele deixou Ascalon para trás e marchou a todo galope 65 quilômetros
ao seu encalço. Ele alcançou Saladino em Monguizar, atual Tel Jazer, em Israel. Os maometanos eram muito mais numerosos, mas, como escreveu René Grousset no tomo 2 da sua Histoire des Croisades, o ardor dos primeiros cruzados animava o rei leproso e seus cavaleiros. Ouçamos o cronista Miguel o Sírio, que era patriarca da igreja jacobita e contemporâneo dos acontecimentos. Vejam que ele escreveu a respeito do que aconteceu antes da Batalha de Monguizar. Deus, que faz aparecer a sua força na fraqueza, inspirou o rei enfermo. As suas tropas se reuniram em torno dele. Ele desceu da sua montaria, se prosternou com o rosto contra a terra diante da cruz e rezou com lágrimas. À vista disso, o coração de todos os soldados se comoveu. Eles estenderam as mãos sobre a cruz e juraram nunca fugir, e em caso de derrota, ver como traidor e apóstata os que fugiram, ao invés de morrer. E vendo os turcos, cujas forças eram como um mar, os cristãos se deram mutuamente a paz e pediram uns aos outros um perdão mútuo. Em seguida, lançaram-se na batalha. E assim travou-se a Batalha de Monguizar. A relíquia da Vera Cruz foi na frente, levada pelo bispo de Belém. Mais tarde, os contemporâneos, os combatentes cristãos, diriam ter tido a impressão de que, no meio da confusão da batalha, a cruz parecia tocar no céu. E, na gesta da cruzada, as lendas que surgiram a partir daquela história, contou-se ainda que São Jorge, em pessoa, que era o patrono daquela localidade, ele interveio no combate. O cronista Ernoult listou as proezas de cada paladino cristão. Ele menciona especialmente os senhores cristãos Balduíno de Ibelin e Balião, seu irmão, que eram feudatários daquele local e que pediram ao rei Balduíno a glória de serem os primeiros a se lançarem contra os infiéis. Menciona-se também Hugo de Tiberíades e o seu irmão Guilherme, com seus homens que arrasaram contingentes turcos inteiros, e também os templários e os hospitalários combateram com ardor e galhardia naquele dia. E quanto ao rei, escreveu Guilherme de Tiro registrou que o rei e 300 dos seus cavaleiros se precipitaram no meio do exército turco a ponto de desaparecerem por alguns instantes no enxame dos soldados inimigos para aparecerem vencedores depois. Ao cabo, escreveu Miguel o Sírio, Deus desatou uma violenta tempestade com um vendaval que soprou do lado cristão e se lançou sobre a vista dos turcos. Então os francos, os cristãos, compreendendo que o Senhor tinha aceitado o seu arrependimento, tomaram coragem enquanto os turcos fugiram. Os francos os perseguiram, matando e massacrando o resto do dia. Na realidade, para Saladino e os seus, aquilo foi uma surpresa completa. O que aconteceu? Bom, Saladino, recapitulando, Saladino, ele acreditou que o exército de Balduíno estava longe dali e, portanto, que seus soldados podiam se dispersar à vontade para saquear. Quando Balduíno chegou, a maior parte dos maometanos estavam dispersos pelos campos fazendo butins. Ao verem o exército de Balduíno chegar, eles tentaram se reagrupar, mas não houve tempo, eles falharam. E no final da batalha, do exército de Saladino, só restou a própria guarda pessoal do sultão, só a guarda pessoal de Saladino que se agrupou em torno dele para preservar a vida dele, custasse o que custasse. Essa guarda de Saladino era composta por 1000 mamelucos de elite. Os cristãos reuniram todas as suas forças contra esse último centro de resistência, que era a guarda de Saladino, e num ataque furioso, os cruzados penetraram quase até Saladino, que quase pereceu. Mas a fidelidade dos mamelucos os salvou. Eles lutaram bravamente para salvar o seu mestre, enquanto Saladino pôde fugir para o sul. À noite, quando a batalha terminou, Saladino, com o que restou dos seus homens, penetrou no deserto, sem comida, sem água, dirigindo-se para a península do Sinai. Ele fugiu para o Egito completamente, derrotado pelo rei leproso, pelos seus 500 cavaleiros, por algumas centenas de soldados de infantaria, naquela que o mesmo René Grousset chama de a mais bela vitória da história das cruzadas. Se você quer conhecer com detalhes a história das cruzadas, e não apenas as campanhas militares em si mesmas, mas também o contexto em que elas ocorreram, e qual os motivos delas, o mundo que gestou as cruzadas, se matricule na Escola de História da Igreja.
Lá você terá um conteúdo aprofundado para mergulhar na história medieval, na história das cruzadas, na história medieval e na história católica como um todo. Até o próximo vídeo.